Fala, amados, nos comentários, tem um curso de teologia para vocês. Bom, vamos lá. Eu sou o Jó, da terra de Uz, um homem que viveu dias de extrema prosperidade e momentos de dor inimaginável. Minhas lembranças estão repletas de encontros com o divino e de provações que testaram minha fé até os limites mais profundos. Nasci em uma família temente a Deus, onde fui ensinado desde cedo sobre a importância da retidão e da justiça. Infância e primeiras bênçãos. Cresci em um lar que seguia as leis de Deus com devoção. Meu pai, Naam, era um homem de grande sabedoria, sempre dizendo: Jó, o temor ao Senhor é o início de toda compreensão. Minhas manhãs começavam com orações e sacrifícios em nosso altar familiar. Lembro-me dos dias em que eu observava meu pai realizar as oferendas, com o aroma do incenso subindo ao céu, acreditando que Deus estava sempre atento às nossas ações. Quando atingi a maioridade, herdei as terras de minha família. Trabalhei duro para expandi-las e, com o tempo, me tornei o homem mais rico de toda a região. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos. Era próspero em todas as direções, mas a maior das minhas riquezas era minha família. 7 filhos e 3 filhas, belos e fortes, todos vivendo em harmonia. Minhas casas eram cheias de risos, de festas que meus filhos organizavam uns nas casas dos outros. Após cada celebração, eu oferecia sacrifícios a Deus, dizendo: talvez meus filhos tenham pecado em seus corações contra Deus. Eu sentia a responsabilidade de cuidar da espiritualidade deles, assim como cuidava de nossas terras. O início das provações. Até então, eu acreditava que minha vida sempre seguiria essa linha de prosperidade e benção. Mas em um dia comum, quando eu estava supervisionando o trabalho nas plantações, fui chamado por um dos meus servos. Seu rosto estava pálido, e antes mesmo que ele falasse, eu senti um frio inexplicável. Senhor, os sabeus vieram e tomaram todos os bois e jumentas. Mataram seus servos com a espada. Eu sou o único que escapei para te contar. Antes que eu pudesse assimilar o que ele dizia, outro servo chegou, correndo, ofegante. Senhor, o fogo de Deus caiu do céu e consumiu todas as suas ovelhas e os pastores. Eu sou o único que escapei. A dor aumentava a cada nova notícia. Meus camelos foram tomados pelos caldeus, minhas colheitas destruídas. Enquanto a desgraça caía sobre tudo que eu possuía, ouvi um grito desesperado de outro mensageiro. Teus filhos e filhas estavam festejando na casa do primogênito, e um vento forte veio do deserto e derrubou a casa. Todos morreram, Jó. Todos estão mortos. O mundo parou. Senti o chão abrir-se sob meus pés. Rasguei minhas vestes e caí no pó. Minha alma gritou para Deus, não em revolta, mas em profunda angústia. Não entendia o porquê disso. Sempre fui fiel a Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, foi o que consegui murmurar em meio às lágrimas. A segunda provação, a doença. A dor não parou por aí. Satanás, na corte celestial, não estava satisfeito. Ele argumentou que eu só permanecia fiel porque minha vida não havia sido diretamente tocada. E assim minha saúde foi retirada de mim. Fui atingido por uma doença terrível que cobriu minha pele de feridas, dos pés à cabeça. A dor física era quase insuportável, mas o pior era a solidão e o silêncio de Deus. Meus dias eram preenchidos por uma febre ardente, e minhas noites eram de tormento. Eu sentia o cheiro das feridas que não cicatrizavam. Não havia remédio que trouxesse alívio. Minha esposa, em seu desespero, veio até mim e disse: ainda retens tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Aquela frase cortou-me como uma lâmina. Mesmo em meio ao desespero, eu sabia que amaldiçoar a Deus não era uma opção. Respondi a ela: falaste como uma louca, receberemos o bem de Deus e não o mal? Os amigos que vieram e as conversas angustiadas. Logo, chegaram 3 amigos que ouviram falar da minha calamidade: Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamita. Quando me viram de longe, choraram. Sentaram-se comigo em silêncio por 7 dias, sem dizer uma palavra. O silêncio deles era um reflexo do choque diante de meu estado deplorável. Após os 7 dias, o silêncio foi rompido e as palavras deles me atingiram como um segundo ataque. Elifaz foi o primeiro a falar: Jó, aquele que é justo não sofre como você. Quem já viu um homem íntegro ser destruído? Se você está sofrendo, é porque pecou. Confessa seu erro e Deus te perdoará.
Aquelas palavras me feriram profundamente. Eu sabia que não havia pecado contra Deus. Clamei em minha defesa, tentando entender o que havia feito para merecer tamanha desgraça. Por que, ó Deus, me abandonaste? Eu que sempre te servi com fidelidade, agora estou coberto de sofrimento. Minha vida perdeu todo sentido. Antes eu tinha tudo. Agora até meu corpo me trai. Por que permites isso? Bildade e Zofar, em suas falas, ecoaram as acusações de Elifaz, insistindo que meu sofrimento era o resultado de algum pecado oculto. Quanto mais falavam, mais solitário me sentia. O clamor final e o encontro com Deus. Minha dor, física e emocional, atingiu um ponto insuportável. Em um momento de desespero, amaldiçoei o dia do meu nascimento. Desejei nunca ter existido, pois a existência havia se tornado insuportável. O silêncio de Deus era esmagador. Eu desejava que ele me explicasse o porquê de tudo isso. Perguntei-me se Deus realmente estava ouvindo. Foi então que, em meio a uma tempestade, Deus finalmente falou comigo. Sua voz era como o trovão, reverberando pela terra e pelos céus. Ele não me deu respostas diretas, mas fez perguntas que me mostraram minha pequenez diante da criação. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem pôs limites no mar? Quem faz nascer a luz do dia? Percebi, em meio àquela poderosa manifestação, que meus questionamentos eram insignificantes comparados à grandiosidade de Deus. Ele não me devia explicações. Eu, como criação, devia confiar no Criador, mesmo quando não entendia seus caminhos. Em arrependimento e humildade, declarei: falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. A restauração em reflexões finais. Após esse encontro com Deus, minha vida começou a se restaurar. Deus me abençoou novamente com filhos, filhas e uma nova riqueza que era o dobro da anterior. Minhas feridas cicatrizaram e minha saúde foi restaurada. Contudo, algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu não era mais o mesmo homem próspero e ingênuo de antes. A dor me ensinara sobre a fragilidade da vida e a profundidade da fé. Percebi que, apesar de minhas perdas, o verdadeiro tesouro era meu relacionamento com Deus. Aprendi a confiar em seu plano, mesmo quando parecia injusto e cruel. O sofrimento me mostrou que a vida é uma mistura de luz e sombra, mas que a presença de Deus sempre ilumina, mesmo nas trevas mais profundas. E assim vivi o resto de meus dias em paz, cercado por minha família, com o coração grato. Não apenas por minha riqueza restaurada, mas por uma fé renovada e uma confiança inabalável no propósito divino. Agora vamos para a segunda história bíblica curta, o vídeo, e siga o canal. Eu sou Obed-Edom, um levita, um homem simples de origem geteu. Nascido de uma linhagem humilde, minha vida girava em torno de coisas comuns. Cuidar da minha casa, trabalhar nos campos, pastorear meus animais. Servi ao Deus de Israel com o melhor de minhas forças, mesmo antes de minha vida cruzar o caminho da Arca da Aliança. Minha família e eu vivíamos de forma modesta, numa pequena casa fora de Jerusalém. Era uma vida pacata, regida pela rotina do trabalho e pelas estações. E nós, como todos os levitas, conhecíamos o Senhor, seus mandamentos e o temor que sua santidade inspirava. A Arca e a tragédia de Uzá. A história começa quando o rei Davi, com grande fervor e desejo de centralizar a adoração ao Senhor, decidiu trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Ela havia estado por muito tempo na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, esquecida, quase como um monumento sagrado sem função. Davi organizou uma grande procissão, uma festa de louvores e celebração, reunindo os melhores músicos de Israel, e a arca foi colocada sobre uma carroça nova, puxada por bois. Eu ouvi falar dessa grande celebração. Os cantos e a música ressoavam como se o próprio céu estivesse em júbilo. As multidões dançavam e celebravam a volta da arca para o coração da nação. Mas então, no meio desse êxtase, o destino mudou num instante. Os bois que puxavam a carroça tropeçaram. Uzá, que guiava os bois, num reflexo, estendeu a mão para segurar a arca e evitar que ela caísse. E naquele exato momento, a santidade de Deus reivindicou sua vida. O corpo de Uzá caiu morto ao lado da arca, e o silêncio pesado tomou conta da procissão. O pânico e o temor cobriram o rosto de todos. O próprio Davi ficou aterrorizado. Todos pensavam que estavam fazendo algo bom, mas aquele ato mostrou que a santidade do Senhor não podia ser tratada de forma leviana.
A arca não deveria ter sido carregada por bois e ninguém deveria tocá-la. O destino bate à minha porta. Davi, abalado e temeroso, não sabia mais o que fazer com a arca. Jerusalém já não parecia o destino apropriado naquele momento. Foi então que ele tomou uma decisão que mudaria para sempre a minha vida. Ele decidiu deixar a arca na casa de alguém próximo, e esse alguém fui eu. Eu não estava na procissão, mas as notícias da tragédia chegaram rapidamente até mim. Quando o mensageiro do rei apareceu à minha porta e me disse que a arca viria para minha casa, meu coração quase parou. Pensa comigo, eu havia acabado de ouvir que Uzá, um homem íntegro, havia morrido por tocar na arca. Como eu, um homem comum, poderia abrigar o próprio trono de Deus em minha casa? Eu sabia o que isso significava. A arca era o objeto mais santo de Israel, o símbolo da presença física de Deus entre nós, mas ao mesmo tempo, não podia recusar. O Senhor estava me chamando para algo maior do que eu podia entender naquele momento. Com temor e reverência, preparei minha casa para receber a arca. A arca entra em minha casa. Naquele dia, a arca foi trazida para minha casa em silêncio. Não houve festa, não houve celebração como na primeira tentativa. Os levitas carregaram a arca como prescrito pela lei, nas varas de ouro. Quando a colocaram no lugar que preparei, um canto da sala maior da minha casa, me ajoelhei imediatamente diante dela. O ar ao redor da arca parecia carregado, quase como se o próprio espaço estivesse mais denso. A presença de Deus era palpável. A partir daquele momento eu sabia que nada seria como antes. Os primeiros dias foram de pura reverência. Ninguém se aproximava da arca sem purificação e oração. Meus filhos observavam de longe, cheios de temor. Cada movimento em torno da arca era calculado, cada palavra era pesada. Mas, à medida que os dias passavam, algo começou a mudar. Não era um medo que pairava sobre nós, mas sim uma paz. A presença de Deus, tão poderosa e aterradora, começou a trazer consigo uma bênção que eu nunca poderia imaginar. As bênçãos inimagináveis. A primeira coisa que percebi foi na minha terra. Eu, como agricultor, dependia das colheitas para sustentar minha família. Naquela estação, minhas plantações floresceram de uma maneira sobrenatural. O trigo crescia mais alto e as espigas eram mais cheias do que jamais havia visto. A cevada, que normalmente dava uma colheita modesta, multiplicou-se de uma forma que chamou a atenção dos vizinhos. Não era apenas uma boa estação. Era uma bênção evidente da presença de Deus. Mas as bênçãos não pararam por aí. Meus rebanhos também começaram a se multiplicar. As ovelhas davam à luz sem complicações, e as crias eram saudáveis e fortes. Meu gado prosperava, e tudo que eu tocava parecia ser abençoado. Meus filhos, antes comuns como qualquer criança, começaram a mostrar uma sabedoria e entendimento que eu nunca havia visto neles. Minha casa estava se tornando um lugar de prosperidade, mas, mais do que isso, de paz profunda. Eu sabia que essa bênção era resultado direto da arca estar sob meu teto. Os sonhos e visões. Durante as noites, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Comecei a ter sonhos. E não eram sonhos comuns, mas visões. Eu via luzes brilhantes como se o próprio céu estivesse se abrindo diante de mim. Uma noite, sonhei que estava diante de um grande trono, onde o Senhor estava sentado em glória indescritível. Eu ouvia sua voz, não com palavras audíveis, mas com um sentimento profundo que ressoava dentro de mim. Eu escolhi esta casa para descansar minha presença temporariamente. Abençoarei tua descendência e farei de ti e tua família guardiões de minha casa. Acordei desses sonhos com uma sensação de alegria e temor. Eu sabia que o Senhor estava se comunicando diretamente comigo. Não era apenas a presença física da arca que abençoava minha casa. Era a própria comunhão com o Deus Todo-Poderoso, a fama e a visita de Davi. As notícias das bênçãos de minha casa rapidamente se espalharam por toda a região. Não demorou muito para que o próprio rei Davi ouvisse falar sobre o que estava acontecendo. Ele soube que minha casa estava prosperando como nunca antes, que a presença de Deus estava comigo de uma forma especial. Isso deu a Davi coragem para tentar mais uma vez trazer a arca para Jerusalém, mas desta vez com reverência total e obediência às instruções divinas. Quando Davi veio buscar a arca, eu sabia que aquele momento chegaria. Minha casa estava em paz, e eu não tinha medo de perder as bênçãos de Deus.
pois ele havia prometido estar comigo. Desta vez, a arca foi levada corretamente pelos levitas, e uma grande celebração foi feita quando chegou a Jerusalém. Mas meu coração sabia que minha jornada com Deus não havia terminado ali. Meu serviço eterno no templo Davi, impressionado com minha fidelidade e a bênção que Deus derramara sobre mim, convidou-me a servir no templo como porteiro e guardião. Aceitei sem hesitar. Como poderia recusar servir ao Senhor, cujo trono físico eu havia abrigado em minha casa? Eu, Obed-Edom, tornei-me um dos encarregados do serviço no templo, juntamente com meus filhos e descendentes. Deus me abençoou de tal maneira que meus filhos, netos e gerações futuras continuariam servindo na casa do Senhor. Reflexões finais. Agora, ao olhar para trás, percebo que o tempo em que a arca esteve em minha casa foi o momento mais transformador da minha vida. Deus usou minha casa, minha simplicidade, para mostrar que Ele pode manifestar sua glória onde quer que haja coração disposto. A presença de Deus não só trouxe bênçãos materiais, mas transformou minha alma e a alma da minha família. Meus filhos e descendentes continuaram a servir ao Senhor, porque uma vez que experimentas a presença de Deus tão de perto, nunca mais pode ser o mesmo. Essa é a história de como o Deus Altíssimo transformou um servo comum em um guardião da sua glória. Agora vamos para a terceira história bíblica. Nos comentários tem um curso de teologia fixado para vocês aproveitarem. Eu sou Jonas, filho de Amitai, um homem comum de Israel, mas com um propósito incomum que mudaria minha vida para sempre. Minha história começa num dia comum, quando recebi um chamado que no início me encheu de medo e rejeição. O chamado de Deus estava em minha casa, em Gat-Hefer, uma pequena cidade ao norte de Israel. Quando ouvi a voz de Deus. Era clara e direta, penetrando em minha mente e coração como uma ordem que não podia ser ignorada. Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive. Só o nome daquela cidade já me fazia estremecer. Era a capital do Império Assírio, nossos inimigos, um lugar conhecido por sua violência, crueldade e idolatria. Senti o peso da missão imediatamente. Deus queria que eu advertisse os ninivitas de que, se não se arrependessem, sua cidade seria destruída. Mas eu sabia que Deus é misericordioso e temia que se eles se arrependessem, Ele os perdoaria. Eu não queria isso. Nínive merecia a justiça divina. Merecia ser destruída. Então, em vez de obedecer, decidi fugir. Afinal, como poderia eu, um simples profeta de Israel, caminhar por entre os inimigos de meu povo e proclamar uma mensagem de arrependimento? Não, eu não faria isso. Decidi ir na direção oposta, para Tarsis, o mais longe que eu podia imaginar de Nínive. Convenci-me de que, se pudesse escapar para longe, Deus encontraria outro para realizar aquela tarefa. A fuga e a tempestade, rapidamente, fui até a cidade portuária de Jope. Não queria perder tempo, tinha que sair de Israel o mais rápido possível. Lá encontrei um navio que estava partindo para Tarsis. Paguei a passagem e me acomodei no porão, aliviado por ter escapado da missão impossível que Deus havia me dado. Mas o alívio durou pouco. Quando o navio estava em pleno mar, uma tempestade violenta se formou. O vento rugia como uma fera enfurecida, e as ondas eram como montanhas se levantando e caindo sobre nós. Os marinheiros, homens acostumados com os caprichos do mar, começaram a temer por suas vidas. Eles corriam de um lado para o outro, jogando cargas ao mar na esperança de salvar o navio. No porão, onde eu tentava me esconder da realidade, ouvi os gritos dos marinheiros que clamavam a seus deuses, mas nada parecia acalmar a tempestade. Foi então que o capitão me encontrou. Como você pode dormir em meio a tudo isso? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele se compadeça de nós para que não pereçamos. Sabia que a tempestade não era coincidência. Eu era o motivo daquele caos. Os marinheiros, desesperados, lançaram sortes para descobrir quem era o responsável por aquela calamidade. A sorte caiu sobre mim. Quem és tu? Eles perguntaram, com olhos arregalados de medo. De onde vens? O que fizeste? Com a culpa corroendo meu coração, confessei. Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Expliquei a eles que estava fugindo da presença de Deus, e por isso o mar estava em fúria. Os marinheiros ficaram aterrorizados. Perguntaram o que deveriam fazer comigo para que o mar se acalmasse. Eu sabia a resposta. Lançai-me ao mar, disse resignado, e o mar se acalmará para vocês. Eles hesitaram.
Não queriam derramar sangue inocente, mas a tempestade só piorava. Depois de tentarem em vão remar de volta à terra firme, não tiveram escolha. Pediram perdão a Deus e com relutância me lançaram ao mar. O ventre do grande peixe. Assim que meu corpo tocou a água, a tempestade cessou. O mar se acalmou como se nunca tivesse havido uma tormenta. Enquanto eu afundava nas águas escuras, senti um peso enorme de culpa e desespero. Pensei que meu destino estava selado, que eu morreria ali, afogado por minha desobediência. Foi então que aconteceu algo inimaginável. Uma criatura colossal, um grande peixe enviado por Deus, me engoliu inteiro. Dentro de seu ventre, o mundo se tornou um vazio abafado e escuro. As águas me cercavam e o cheiro era insuportável. Por 3 dias e 3 noites, permaneci lá, preso em meu próprio erro, refletindo sobre minha fuga e sobre a misericórdia de Deus que ainda me preservava a vida. Mesmo nas profundezas do oceano. No ventre do peixe eu clamei a Deus com toda a minha alma. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Das entranhas do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Prometi que faria o que Ele havia me ordenado, que cumpriria meu voto. Sabia que não podia mais fugir de seu plano. Eu, que tentara escapar de sua presença, percebi que não havia lugar no mundo, nem no fundo do mar, onde Deus não pudesse me alcançar. Ao final do 3º dia, Deus falou ao peixe, e ele vomitou-me em terra firme. Respirar o ar fresco novamente foi um alívio além de palavras. Senti que Deus havia me dado uma nova chance. Ele não havia desistido de mim. A missão em Nínive, a voz de Deus veio a mim novamente. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama a mensagem que eu te digo. Desta vez, não havia mais fuga. Com o coração pesado, mas decidido, viajei até Nínive. A cidade era imensa, uma das maiores que eu já havia visto, repleta de vida e confusão. Os muros da cidade eram gigantescos, e o tumulto de pessoas e mercadores enchia as ruas. Mas por dentro, eu sabia que a maldade daquela cidade havia subido até os céus. Caminhei pelas ruas, proclamando a mensagem de Deus com a autoridade que Ele me deu. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Gritei isso em cada esquina, em cada praça. E para minha surpresa, a reação dos ninivitas foi imediata. As pessoas começaram a se arrepender de seus maus caminhos, vestiram-se de pano de saco e cobriram-se de cinzas em sinal de arrependimento. Até o rei de Nínive desceu de seu trono, rasgou suas vestes reais e se cobriu de cinzas. Ele proclamou um jejum em toda a cidade, pedindo que todos se afastassem do mal e buscassem a misericórdia de Deus. E assim, a cidade inteira se arrependeu. Quando Deus viu o arrependimento sincero deles, teve compaixão e decidiu não trazer a destruição que havia anunciado. Minha frustração e a lição de Deus. Embora eu soubesse que a misericórdia de Deus era grande, não pude deixar de sentir raiva. Afinal, os ninivitas eram inimigos de meu povo. Por que Deus os perdoaria tão facilmente? Em meu coração, eu queria ver a justiça, não o perdão. Sentei-me fora da cidade, sob o calor do sol, esperando para ver se, de alguma forma, Deus mudaria de ideia e Nínive seria destruída. Foi então que Deus fez crescer uma planta ao meu lado, que me deu sombra e alívio do calor escaldante. Fiquei grato pela sombra, mas no dia seguinte Deus enviou um verme para destruir a planta, e ela secou. O sol queimava sobre minha cabeça, e o vento quente soprava implacavelmente. Fiquei tão irritado que desejei a morte. Deus então me disse: Jonas, tens compaixão da planta pela qual não trabalhaste, que nasceu numa noite e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Aquelas palavras cortaram meu coração. Deus estava me mostrando a profundidade de sua misericórdia, algo que eu, em minha humanidade limitada, não conseguia compreender completamente. Ele se preocupava com cada pessoa, mesmo os inimigos de Israel. Sua graça era maior do que eu podia imaginar. Reflexão final. Ao olhar para trás, vejo como fui tolo em tentar fugir do plano de Deus. Aprendi que sua compaixão e misericórdia não têm limites, e que Ele deseja a redenção de todos, até mesmo dos que,